Então, o nível de confiança. Então, uma meta, né, de 138 e 100. Eu coloquei um intervalo ali de tolerância dessas toneladas. E aqui são, o gráfico, aqui a cor tá bem ruim, né? Mas o azul que flutua mais é o resultado de cada replicação. Eu acho que esse aqui seria o vermelho, é a média acumulada. E aqui seria o intervalo, isso aqui é a minha meta. Ou seja, o ideal seria todos os dados estar dentro daqui para me atingir 100%, né? Então, o nível de confiança obtido, para esse caso, foi de apenas 54%. Ou seja, 54% só dos dados simulados estão dentro do intervalo, né? Então, eu fiz ao contrário. Já que foi tão baixo o nível de confiança, eu falei, olha, qual seria uma meta ideal para esse plano de lado, então? Então, eu analisei os resultados, se aproximou, o resultado foi uma normal. Então, eu fui vendo, conforme as metas, segundo a média e o desvio padrão da distribuição do resultado, qual seria o nível de confiança ideal ali. Aí eu escolhi com uma tolerância de 2 desvios padrões, que dá 89% de confiança. Aí aqui o gráfico já muda um pouquinho. Ele deslocou, ou seja, a meta está mais próxima da média acumulada, e a tolerância ficou um pouquinho mais aberta para englobar os dados. Então, as contribuições. Então, a primeira sugestão é incluir as paradas no modelo. Porque como eu trabalhei só com as horas trabalhadas, eu não tive essa preocupação. Então, a principal dificuldade que eu reconheci estudando é representar as paradas para manutenção no contexto do curto prazo. Porque os estudos são um ano. Agora, por exemplo, no contexto de uma semana, não tem estudo falando como é que você representa, porque você já tem uma condição inicial da manutenção, né? Então, como teria que desenvolver um outro projeto para isso daí. Aí aqui, os estudos de caso eu fiz para uma semana, para um plano. Aqui eu estou propondo fazer isso continuamente. Então, como seria? Você faria um plano a curto prazo, determina um nível de confiança ideal, simula. A simulação exige o nível, atinge esse nível? Se sim, passa o plano para a operação. Se não, tem que identificar o porquê que não está atingido. Será que é o modelo de simulação que está errado? Então aí você corrige o modelo e simula de novo. Será que o meu planejamento também, você usou lá as médias, então aquelas médias não correspondem à sua operação, então você tem que corrigir o planejamento. E o terceiro ponto é a variabilidade da operação. Ou seja, meus tempos variam muito. Então não adianta eu usar a média ali que não vai, ou querer um nível ou querer um intervalo, uma meta bem restrita, se a variabilidade é muito alta. Então você tem que gerenciar essa variabilidade. Aí eu fiz um pequeno processinho para gerenciar essa variabilidade, onde você identifica o que eu chamei até de variável indicatriz, que seria uma variável importante que influencia no seu processo. Aí você propõe uma solução para diminuir essa variabilidade, faz uma análise se é viável, se não é viável, e depois aplica, né, faz essa operação e analisa os resultados. No caso de não conseguir, você identificou qual que é o problema, que está acontecendo muita variabilidade, mas você não consegue agir sobre essa variabilidade, pelo menos ficou formalizado qual que é o gargalo ali, né? E você tem que aprender a conviver com aquilo ali. Então a gerência da mina vai ter que conviver com aquela variabilidade, vai ter que
gerir, né, a variabilidade. Uma outra contribuição importante também é que quando eu fui analisar os dados, eu identifiquei a etapa de tratamento de dados, ela ensina como você identifica um outlier e ensina também que você deve retirar. Só que eu achei assim interessante você descobrir por que aquele dado está ali. Não você só jogar, tudo bem, deu 0017 minutos para o tempo de basculamento. Então você joga ele fora e aí? Então o primeiro passo acho que é calcular a porcentagem de dados inconsistentes. Porque o pessoal sabe que tem aquele dado, geralmente ele é desprezado quando vai fazer cálculo de tempo de ciclo e outras estatísticas, mas não tem controle de o quanto você está jogando fora. Aí você identifica a etapa que gerou esse erro, também estuda a possibilidade de redução do erro, implementa a solução proposta e define uma meta também que você quer atingir ali de porcentagem de dado inconsistente. Então, as conclusões. Então, eu procurei focar nos resultados. Então, assim, que inicialmente a gente tinha muito forte, vamos simular. E, no fim das contas, a simulação é só uma ferramenta. Então, e também um diferencial do meu trabalho que não tem na revisão, é que a simulação é feita, apresentada com uma ferramenta cotidiana, e não só no estudo, né? Então, foco nos processos e nos dados. O modelo de simulação simples já apresentou resultados significativos, que é um paradigma. Você fala de simulação, o pessoal já pensa numa coisa muito complexa, muito difícil, já, não vou fazer que muito difícil. O sucesso de estudo de simulação depende da utilização de dados coerentes e representativos do sistema. Então, a modelagem de dados tem um papel essencial na simulação de Lavra, mas as pesquisas não estão com essa etapa. E, em muitos casos, os dados coletados são modelados diretamente também, através de distribuição teórica, sem passar por teste de aderência. Então, a metodologia proposta desse trabalho formaliza os procedimentos recomendados para modelagem de dados de forma consistente e representativa, né? Então, sugestão de continuidade. Desenvolver um modelo de simulação automatizado para agilizar a implementação da metodologia proposta em diferente mina e também para poder utilizar no cotidiano, porque para você montar um modelo de simulação ou alterar aquele modelo por semana, definir novas frentes de Lavra, ainda é um pouquinho complexo, pelo menos do jeito que eu fiz. Então, você fazendo um modelo de simulação um pouquinho mais automatizado, em que ele já lê os dados direto do banco de dados, já dá alguma ajuda, vai auxiliar a utilizar no cotidiano, né? Adicionar a variabilidade geológica e a aderência do plano de Lavra versus realizados na simulação, que variabilidade geológica a gente não entrou no escopo do trabalho. E essa aderência do plano de Lavra e o realizado é tentar você representar o que acontece também no dia a dia. Incorporar a simulação de Lavra para identificar soluções que visem obter planos ótimos de forma automática. Então, aqui, na verdade, ele está um pouquinho passivo. Você vê se atinge o nível e aí você corrige o planejamento. Então, tentar de alguma maneira fazer um pouquinho mais automatizado do plano já sair ótimo, né? E agradecimento para a PESP, Bung, Devex, a Metawara, Paragon e a professora do Walter, que é da Naval, que ajuda bastante nessa parte de simulação.